Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhores ouvintes da Rádio Senado, senhores telespectadores da TV Senado. Senhor presidente, acompanhei pela televisão, na semana passada, a notícia da posse do presidente do Paraguai, que, aliás, foi abrilhantada pela presença naquela solenidade da eminente senadora Ana Amélia e do senador Roberto Requião. A posse do novo presidente do Paraguai, líder empresarial de seu país, Horácio Cartes, com o desejo sincero de que nele não ceda ao canto das sereias e permite que seu país retorne ao Mercosul como se nada tivesse acontecido. Faço coro à opinião do meu colega de bancada sul-mato-grossense, o deputado federal Fábio Tradi, que refletiu sobre o rigor legalista de um Mercosul tradicionalmente mais tolerante ante as transigências flagrantes de países membros. Ao referir-se à suspensão do Paraguai após a queda do então presidente Fernando Lugo, Tradi analisa as incoerências, citando os exemplos do permissivo flerte do Brasil com a Líbia de Gaddafi e com o Irã de Ahmadinejad na gestão Lula, a ação contra a liberdade de imprensa na Argentina e a sucessão de Hugo Chávez por Nicolás Maduro na Venezuela. Ou seja, o rigor foi bem maior com o Paraguai e o Brasil não agiu ou reagiu como deveria, deixando criar esse embaraço diplomático lamentável. Mais grave ainda, senhor presidente, foi o Mercosul admitir a entrada da Venezuela, que o Paraguai vetava, no momento em que aquele país fundador do organismo estava suspenso. Enfim, minha opinião de que o Paraguai deveria recusar o retorno ao Mercosul pode parecer contraditória, uma vez que represento nesta casa o estado de Mato Grosso do Sul. Estado que faz extensa fronteira com o país vizinho. E por isso mesmo, nós sul-mato-grossenses conhecemos muito bem as demandas e carências daquele povo. Nossas prefeituras são, inclusive, penalizadas com a demanda extra dos irmãos da nação Guarani, especialmente nas áreas de educação e de saúde. É inegável que os paraguaios foram atingidos economicamente com a suspensão no Mercosul, principalmente por se tratar de um país de 7 milhões de habitantes, dos quais 39% são de baixa renda e 19% estão na miséria. Também é inegável que a questão da energia elétrica de Itaipu e a situação dos brasileiros são dois assuntos de alta complexidade que reforçam a necessidade de vínculo do Brasil com o nosso vizinho Paraguai. Mas, senhoras e senhores senadores, ao longo do meu discurso, os nobres pares e os cidadãos que me ouvem e assistem pela Rádio Senado e pela TV entenderão e poderão até concordar com os meus motivos. Antes de iniciar meus argumentos, porém, lanço a pergunta: a chegada de Horácio Cartes ao poder no Paraguai permitirá superar a crise diplomática provocada pela derrubada de Fernando Lugo, destituído por suposto, entre aspas, mau desempenho em junho de 2012? A decisão, à época, foi muito questionada internacionalmente, o que causou a suspensão do Paraguai de organizações multilaterais, como o Mercosul e a Unasul. Suspensão esta agora suspensa após a posse do presidente Horácio Cartes. Os representantes dos países que alijaram o Paraguai estavam presentes na sede governamental em Assunção, no momento do juramento do novo presidente, numa indicação de que querem o retorno do Paraguai ao bloco. Além de Dilma Rousseff, a presidente do nosso país,
a senhora Cristina Kirchner, da Argentina, e o senhor José Mujica, do Uruguai. Havia outros representantes de mais de 100 delegações, inclusive a eminente senadora Ana Amélia, que deseja honrar-me com seu aparte. Caro senador Rubem Figueiredo, senador Mozarildo Cavalcante, que preside essa sessão, eu fui muito honrada pela representação da Comissão de Relações Exteriores do nosso presidente Ricardo Ferraz, que, na companhia dos senadores Roberto Requião, do PMDB do Paraná, e Luiz Henrique da Silveira, do PMDB de Santa Catarina, estivemos representando a Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal na posse de Horácio Cartes. Ele, no discurso de pouco mais de 35 minutos, nessa cerimônia que teve a presença da presidente Dilma Rousseff, Cristina Kirchner e José Mujica, do Uruguai, ele, em nenhum momento do discurso, mencionou a palavra Mercosul. Isso foi um sinal de que o Paraguai ainda não cicatrizou as feridas provocadas pela expulsão do país por conta do episódio que aconteceu do impeachment do ex-presidente Fernando Lugo, num processo democrático segundo as leis paraguaias. E agora, cada vez que se fala em questões internas do Paraguai, as autoridades brasileiras não podemos interferir em questões de soberania interna. Ora, o impeachment também foi uma questão de soberania interna do país e da qual nós não poderíamos nos intrometer e respeitar a decisão que foi soberana e indiscutível, porque o ex-presidente teve as condições de defesa. Mas, como eu disse, conversamos muito com a presidente do Partido Colorado, que é do partido do presidente, a senadora Samaniego, e ela admitiu que o momento é outro. Porém, vai depender muito das atitudes dos membros do Mercosul para o retorno do Paraguai ao bloco. Eu acho que vai ser preciso muita habilidade diplomática nessa concertação. De qualquer modo, o presidente paraguaio falou muito em relação às relações bilaterais, às relações regionais e às relações multilaterais. Então, não necessariamente dentro do bloco. Como ele não referiu em nenhum momento Mercosul, penso que ainda vai demorar um pouco de tempo para que o Paraguai volte ao bloco, embora o ambiente hoje seja mais favorável. Ele disse que quer criar uma condição de previsibilidade econômica, de segurança jurídica para os empreendedores e ver o Paraguai com um grande protagonista. Como Vossa Excelência é do Mato Grosso do Sul, que faz divisa que faz fronteira com o Paraguai, ele diz que vai dar toda a segurança para os produtores daquele país. O senhor viveu, e nós vivemos aqui, a discussão dos brasiguaios. E, no meu juízo, a atitude dele será de muita atenção e cautela em relação a resguardar os direitos e a segurança, não só patrimonial, mas a segurança jurídica naquele país. Então, pelo menos um voto de confiança neste primeiro momento. E se o discurso dele for cumprido, não tenho dúvida de que será uma pacificação na região. E quero cumprimentá-lo por trazer esse tema à tribuna, senador Rubem Figueiredo. Muito agradeço, senadora Ana Amélia, pelo seu aparte, que esclarece e enriquece o meu pronunciamento. Eu gostaria de pedir licença, senhor presidente, houve uma omissão da minha parte de não citar a presença na posse do presidente do Paraguai, toda a representação da bancada do Senado, e representando a Comissão de Relações Exteriores, aquele evento que é a pessoa do senador Luiz Henrique, do Estado de Santa Catarina. Faço essa retificação em homenagem à verdade. Mas, como bem acentuou a senadora Ana Amélia, as expectativas que temos com relação ao novo governo do Paraguai são absolutamente de confiança de que ele respeitará os direitos legítimos, não só dos brasiguaios que lá se encontram, mas também por uma relação profícua com relação a uma questão muito importante, que é a utilização da riqueza hidráulica de Itaipu. Mas continuo, senhor presidente, lembrando que Cartes, do Partido Colorado, substituiu o liberal Frederico Franco, com uma posição dura sobre o Mercosul. Já anunciou que só manterá relações bilaterais com os sócios do bloco, conforme afirmou e reiterou aqui a eminente senadora Ana Amélia.
Sem citar diretamente o Mercosul, o novo presidente do Paraguai disse apostar no fortalecimento de organismos sub-regionais, regionais e mundiais, e destacou a importância de não agravar as diferenças conjunturais. Ao manifestar franca disposição de manter e acrescentar as cordiais e fecundas relações bilaterais, Carpes reforça que diferencia as relações com cada vizinho das relações com o bloco. E eu concordo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, com ele. Entendo que o Brasil também deveria seguir este caminho, o de negociar separadamente com cada vizinho. Ora, senhor presidente, há algum tempo tenho usado a expressão, aspas, delenda Mercosul. Essa união de esforços, sonho dos ex-presidentes Sarney e Alfonsin por uma tarifa comum nas trocas comerciais entre os 4, agora 5, países sul-americanos, está totalmente desfigurada. Essa desfiguração vem de algum tempo, diria, desde quando de uma política de convergência comercial entre os países membros passou-se a uma convergência de princípios ideológicos, a que se soma ainda a prepotência de um deles, que por interesses de sua economia interna contraria os altares da soberania e da autodeterminação dos parceiros. Explicitando, senhoras e senhores senadores, quando o Brasil se submeteu e se submete aos caprichos econômicos da Argentina em operações recíprocas com incalculáveis prejuízos a setores da economia nacional para atender a uma política de bonzinho, típica do lulopetismo internacional. Quando o Brasil, desprezando uma decisão política interna de país soberano, alia-se a outros membros com a intenção deletéria de raízes ideológicas aprofundadas e alijou o quarto parceiro, só não o deixando à míngua em razão de interesses comerciais valiosos a preservar. É patente ser intensa e recíproca as relações brasileiras com a nação Guarani. Mesmo assim, o Brasil não teve coragem de defender a permanência do Paraguai no bloco naquele difícil momento de junho de 2012. Encontros e cúpulas se repetem periodicamente e são tratados com o mesmo diapasão de vozes, política rasteira, onde se discute conflitos de fundo ideológico. Lembro a interdição do avião presidencial boliviano, a política de espionagem eletrônica americana, o hipócrita agrado ao Paraguai após a desfeita que lhe fizeram, afastando-o da cúpula do Mercosul, o ciúme da aventada união dos países de origem hispânica, México, Chile, Peru e Colômbia, a fim de uma aliança comercial para o Pacífico que retira a substância institucional do Mercosul na integração econômica, comercial e social do bloco. Como afirmou o conceituado articulista Celso Ming, o Mercosul, aspas, está se transformando num organismo político de eficiência duvidosa, fecha aspas. Na última terça-feira, dia 20, a Comissão de Relações Exteriores do Senado realizou audiência pública sobre a possibilidade de flexibilizar as regras do Mercosul. O principal tema discutido na reunião foi a transformação do bloco em um acordo de livre comércio. Apesar de não integrar o colegiado, estive lá porque quis ouvir os debatedores. Saí satisfeito, pois corroborei minha opinião, associando-me às oportunas observações da eminente senadora Ana Amélia, quando aos destaques desse pacto para a economia do seu estado, do Rio Grande do Sul, e de resto para todos os estados fronteiriços com a Argentina. Destaco especialmente a crítica do diretor do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, Roberto Gianetti Fonseca, que afirmou, aspas, não ser respeitável que tenhamos uma união aduaneira com tarifa externa comum, com algo de 20% a 30% das nomenclaturas, com tarifas de exceção para um ou outro país, fecha aspas. Ou seja, hoje, além do fim de barreiras comerciais entre os membros do grupo, presente nos acordos de livre comércio, há a aplicação de uma tarifa externa comum ao comércio com terceiros países. No entanto, há muitas exceções a essa tarifa comum.
Dessa forma, ficamos engessados pelas regras do Mercosul, prejudicando os nossos interesses, e não podemos ter liberdade para negociar diretamente com outros países ou outros blocos. Concordo ainda com a opinião do Dr. Gianetti, quando ele afirmou que o Mercosul está estagnado e acaba impondo ao país um declínio em relação a outros blocos do mundo, que criam preferências tarifárias entre si. Ele disse, abre aspas, ou nós conseguimos fazer negociações bilaterais com velocidades diferentes, dando a oportunidade a outros membros do Mercosul de nos acompanharem se quiserem. Ou vamos, de uma vez, ter a coragem de assumir que o Mercosul não pode ser uma união aduaneira, como não é, e trazê-lo à realidade de um acordo de livre comércio, fecha aspas, expressão que concordo perfeitamente com o eminente debatedor, Dr. Roberto Gianetti. Também houve crítica à falta da estabilidade nas regras do Mercosul quando da reunião da Comissão de Relações Exteriores, como é o caso das regras não tarifárias impostas pela Argentina, que fazem com que os produtos brasileiros fiquem parados na aduana do país vizinho. Também cito a frase do diretor de Políticas e Estratégia da Confederação Nacional das Indústrias, CNI, senhor José Augusto Coelho Fernandes, que disse, aspas, temos um conjunto acima da média de contenciosos comerciais, alguma insegurança institucional no campo político e processo de adesão, com regras frágeis, não muito claras, como foi o caso da própria Venezuela, fecha aspas. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, os argumentos são vários. Há pouco tempo visitei as duas cidades de Bela Vista, a nossa sul-mato-grossense e a paraguaia. De lá ouvi vozes irmanadas de paraguaios e brasileiros, uníssonos contra o reingresso pleno do Paraguai no Mercosul. O Paraguai não ganharia nada após a desfeita que sofreu. Recentemente, foi publicada na grande imprensa a informação de que o governo brasileiro já trabalha com a possibilidade de negociar com a União Europeia seus próprios termos para a criação de uma área de livre comércio. Vejo esse fato como algo avissareiro. Isso porque, apesar de inúmeras promessas do Mercosul em fazer até dezembro deste ano uma oferta com quais produtos passariam a ser comercializados com tarifa zero, a verdade é que nunca houve avanço nesse processo. A negociação, diz a reportagem, se arrasta há anos e não acontece nada. Diante disso, senhores e senhoras senadores, negociadores brasileiros já trabalham com a alternativa de os países do Mercosul, Argentina, Uruguai e Venezuela, além do Brasil, enviarem ofertas em separado ao bloco europeu. Inclusive, essa possibilidade foi confirmada recentemente pelo secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, senhor Ricardo Schaeffer. Ele afirmou que a proposta brasileira ficará pronta no mês que vem, mas ainda não há uma data agendada para que os países se reúnam e iniciem conversas para uma lista única. Dos brasileiros, já ouvi que o Brasil, nas relações comerciais com o Paraguai, não precisa do Mercosul, já que o intercâmbio econômico e social com o país vizinho, que tem como irmão, lhe é extremamente útil. Esta opinião, eu confesso, ser integralmente favorável. Para concluir, senhoras e senhores senadores, tenho a dizer que os entraves que essa aliança já criou ao Brasil, inclusive pelos embaraços impostos às relações ou alianças com outros blocos comerciais, indicam que a boa ideia é se afastar do Mercosul enquanto é tempo. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, essa é a opinião que tenho, sinceramente, com relação ao Mercosul. O Brasil teve a feliz ideia, ao lado do então presidente da Argentina, Raul Alfonsín, de criar esse sistema de intercâmbio comercial entre países do extremo sul da América. Mas, hoje, passados os tempos, essas relações se deterioraram. É mais fácil, é mais prudente ao Brasil afastar-se disso e ter relações bilaterais com todos os outros países do mundo para não ser, como hoje, impedido em suas relações que se tornam extremamente prejudiciais à economia do meu país. Senhor presidente, é a minha opinião e eu desejo sincero
que o Brasil, o governo brasileiro se desperte e tenha a consciência patriótica de afastar de um sistema econômico que absolutamente não nos é favorável.